Boa, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte, né? E finalizar esse vídeo de hoje. Vou tomar aqui um chazinho, já fiz uma merenda ali para a gente ter força, energia, né? Para continuar esse tema de hoje, né, pessoal? Então, qual é o tema de hoje que a gente está falando, pessoal? É o que é o que é o desafio da espiritualidade. O que é esses desafios da espiritualidade? Foi o que a gente viu, que o desafio são dificuldade, obstáculo que a gente encontra no nosso dia a dia, que a gente enfrentando na nossa jornada espiritual. Por que jornada espiritual, pessoal? Porque quem está passando por essa experiência é o nosso espírito. Entende? Por isso que chama a jornada do espírito, tá? Então, quando a gente está aqui nessa encarnação, nosso espírito, ele vai enfrentar esses desafios, esses dificuldade e obstáculo, que é o desafio da espiritualidade, tá? Para quê, pessoal? Para que a gente, como é que se diz? Desenvolva espiritualmente essa jornada do espírito. Para a gente crescer, pessoal. Sem essa superação, né, pessoal? Você não demonstrar fé para superar essas dificuldades, você não vai conseguir vencer esses desafios da vida. Então, Deus colocou a gente aqui, mas deu poder a gente, deu a fé, né? Que é um poder, a fé, deu energias para que a gente suportasse o que a gente viesse encontrar aqui, tá? E ainda ele quer que você tenha uma proximidade com esse Deus, porque se você você vai conseguir se equilibrar energeticamente, espiritualmente, e você vai conseguir vencer essas dificuldades dessa encarnação, pessoal. Agora, o pior de tudo é que pessoas não buscam essa espiritualidade a trabalhar, não buscam essa conexão com Deus. Às vezes pensa que buscar um grupo religioso vai ajudar ela nessa. Não ajuda necessariamente, porque a ajuda total vem de Deus, pessoal. As outras pessoas são como apoio. Tem um apoio para você, mas que o trabalho que faz a conexão é a sua consciência. Tá certo, pessoal? Então, a pessoa precisa entender. Então, isso que é o desafio da espiritualidade. Aí eu coloquei a pergunta: e qual a maneira que podemos enfrentar esse obstáculo? A maneira que a gente tem que enfrentar é trabalhando a espiritualidade, né, para conhecer o nosso propósito de vida aqui e usando a nossa fé, né, pessoal? Por isso que você não pode deixar ninguém matar essa fé, né? Derrubar essa fé. Você não pode. E tem muitos aí, tá? Você vai encontrar aqui no YouTubão aí, em várias redes sociais aí, eles estão aí para derrubar sua fé, pessoal. Por quê? Sem essa fé é o combustível que você vai ter força para enfrentar a tempestade, o que vir pela sua frente, entende? Então, aonde a gente parou, pessoal? Aí eu parei que ele diz que essa prática, né, meditação, oração, né, reflexão nas escrituras, essa prática pode ajudar a acalmar a mente. Então, tem que acalmar a mente, pessoal, porque a nossa mente é um caso sério, pessoal, né? Promover autocompreensão, então você vai ter aquela autocompreensão, equilíbrio, né? E fortalecer a conexão com o divino. Então, vai fortalecer essa conexão que você tem com seu Deus.
incorporando essas atividades na rotina diária. Então, se você incorpora isso, você não vai incorporar, opa, como o espírito, não. Incorporar é colocar em prática, né? Diária para facilitar a superação de obstáculos. Então, vai facilitar que você supere esses obstáculos, tá? E proporcione uma sensação de paz. Então, você vai ter que vibrar nessa paz. E clareza. Então, você vai ter clareza do que você está fazendo. Você não está fazendo isso à toa. Então, a gente não está fazendo à toa o trabalho da espiritualidade, não, irmão. Tem um propósito para a gente fazer. Aí ele fala, a resiliência é uma qualidade essencial para lidar com o desafio da espiritualidade. Então, você precisa ter resiliência. Sabe o que é resiliência? Tá aqui no meu canal que eu falo o que é resiliência espiritual. Então, tá aqui. Se você quer saber, tem vídeo aqui eu explicando o que é essa resiliência. Que é o quê? É você ter flexibilidade, você saber lidar com a situação que acontece do dia a dia. Você precisa ter essa resiliência. Ele fala, é a capacidade de se recuperar diante da dificuldade. Então, é aquela capacidade de você se recuperar rapidamente. Então, essa resiliência vem de quê? Vem do trabalho da espiritualidade. Vem do autoconhecimento que a sua consciência tem de como elaborar aquela energia, porque tudo é energia, pessoal. A energia baixa, a dificuldade que vem, são tudo energia. Agora, como é que a sua consciência está conseguindo elaborar isso? Então, se você não expande a consciência, você vai ter dificuldade de ter essa resiliência. Porque a resiliência nada mais é do que você ter conhecimento e ter como saber como liberar aquela energia. Você sabe. Se você não sabe lidar. Por isso que tem energias que, se acontecer com crianças, né? Ela não entende por que aquela energia está acontecendo. Porque ela não tem como é que se diz? Um conhecimento ainda, ela está na fase do crescimento. Então, por isso que muitos, quando acontecem coisas, quando a gente é criança, a gente tem um processo de recalque. O que Freud fala. O que Freud fala, né? Entende? É o recalque. Então, é uma defesa da nossa consciência. O que é esse recalque? É uma defesa da nossa consciência. Por quê? Você não consegue lidar com aquela energia. O que é que você faz? Para que você continue o processo da sua caminhada aqui, o que é que ele faz? Plá! Você recalca para não lembrar. Mas o problema é que você lança no subconsciente e pensa que ela não vai aparecer mais. Mas ela depois volta. Essa energia volta e volta o pensamento que você estava sentindo. Tá, pessoal? Por isso que tem que resolver. Cada recalque que você fez aí, você tem que resolver. Por isso, com a terapia, principalmente com o psicanalista, eles sabem disso, tá? Como eu, né? Meus amigos aí psicanalistas, entende? Então ele fala a capacidade de recuperar de dificuldade e de continuar a buscar um crescimento espiritual é fundamental. Desenvolver a resiliência pode envolver a prática de gratidão, aceitação e dar imperfeições e disposição para aprender com a experiência, seja ela positiva ou negativa. Então, você tem um nível de consciência que você vai compreender tudo as experiências, seja ela positiva ou negativa. Então, é uma pessoa que tem um nível de consciência muito elevado, essa resiliência. Então, ele aí o quê? Diz que envolve a prática da gratidão, aceitação das imperfeições. Você tem que aceitar, porque ninguém é perfeito, pessoal, tá?
estamos trabalhando para isso, estamos no processo, então está todo mundo imperfeito. Você tem que aceitar, porque tem muitas crenças que enfia na cabeça aí, não, eu sou perfeito, agora eu sou santo, não tem nada. E às vezes quando a pessoa erra, até ela própria condena ela, pessoal. E você entra numa energia de culpa e isso é uma vibração baixa, tá? Não pode fazer isso. Uma pessoa que tem resiliência, ela tem um nível de consciência, ela sabe que ela está trabalhando com a imperfeição, com energia positiva e negativa. Ela aceita isso de boa, tá? Aí ele fala, por fim, o desafio da espiritualidade pode levar a uma transformação profunda e significativa. Enfrentar e superar esses obstáculos, os indivíduos podem emergir com uma compreensão mais rica de si mesmo e da sua conexão com o mundo ao seu redor. Essa transformação pode resultar em uma vida mais autêntica, cheia de propósito, alinhada com valores espirituais. Então, você tem que estar alinhado aí, a esses valores espirituais, tá? Vai ser a sua vitória. Aí ele fala, nada mais enganado do que a percepção de que as conquistas humanas. Então, essa conquista humana, essa percepção de que você tem a coisa, você é vencedor, é um engano da Matrix. Faz você acreditar que se você ganhar dinheiro, ganhar coisa, ganhar fama, você vai ser vencedor. Tá? Tem aí esses pensamentos, tá? Ele fala, inclusive espiritual, pode ser alcançada sem esforço. Não existe, pessoal. Se alcançar as coisas sem desafio, sem obstáculo. Você vê que o jogador, qualquer um que está praticando o desafio, né, esportivo, está na competição, ele tem um obstáculo. Entende? Se existe isso aqui, né? Você acha que espiritualmente não tem? Você entende, pessoal? As pessoas não pensam nisso. Porque quando ela pensa que vem para a espiritualidade, é por causa da pregação dessas pessoas. Pensando que você vem para agora pronto, vai resolver tudo, você vai ter tudo, você vai ter só alegria, só prosperidade. É isso que essas pessoas estão falando aí para vocês. E vocês vêm, caem na cilada e depois fica até reclamando com Deus e com a espiritualidade, né? Tem outros até que se picam, tá? Não aguenta o processo, né? Aí ele fala, na verdade, se há algo que tangencia o ângulo e o nicho da nossa vida, são a dificuldade e o problema. Então, o que tem aqui de verdade na realidade são dificuldade e problema. Por quê? Seu espírito veio para passar por essa fase mesmo. Entende, pessoal? Não é fácil, né? Aí ele fala, praticamente toda vez que nos propomos a realizar algo, haveremos de colidir com obstáculos de toda sorte. Eles estão em nosso caminho, mas por motivos justificáveis. Personagens respeitáveis, atletas consagrados, profissionais de renome e indivíduo ansioso pode vencer, deparar-se em dado momento que não há como subir sem enfrentamento de obstáculos. Então, os atletas, os esportistas, eles sabem que tem um obstáculo aqui nessa realidade. Eles sabem. Entende? Aí quando a pessoa está enfrentando, por que ela não está conseguindo superar? Porque ela tem que fazer igual atleta. O que o atleta faz? Ele se prepara, né? Fisicamente para suportar, por exemplo, o jogo de futebol 90 minutos. Então, ele treina, prepara o físico dele mentalmente para suportar 90 minutos ali do jogo, para ele vencer aquele obstáculo. Agora, a pessoa não se prepara espiritualmente, não trabalha a espiritualidade. Aí, quando vem a dificuldade, ela está no jogo,
ela está na competição. Aí quando vem a dificuldade, o que é que acontece com essas pessoas? Ela perde. Ela prostra. Entende? É isso que acontece. Porque ela não entende que está num jogo. Eu já falei aqui, ó. O jogo da vida. Tem aí um vídeo gravado. Falei sobre o jogo da vida e o pensamento de competição. Então, eu falei também sobre a competição. A gente está aqui nisso, pessoal, tá? Para fazer o nosso espírito evoluir, crescer, a gente ter evolução. Agora a pessoa está pensando que veio para aqui passar férias. Está aqui pensando que o mundo só é festa. Vamos gastar, vamos nos baldear aí. Está pensando que o mundo é isso. Entende, pessoal? Até cair do cavalo. Sabe como é cair do cavalo? Às vezes é preciso as pessoas caírem do cavalo para acordar, para despertar para a espiritualidade dela, pessoal. Porque se ela ficar nesse bem bom aí, né? Pensando que aqui só é férias, ela não vai despertar para a espiritualidade. Por isso que às vezes acontece situação em que a gente tem que passar. Você tem que entender que esse processo você tem que passar, porque vai servir para o crescimento do seu espírito. Tá? Aí ele fala, afinal, há igualmente nesse elemento transcendente que precisa ser compreendido, considerando que o obstáculo está ali para testar a robustez da nossa fé. Então, vai testar a nossa fé, pessoal. Paciência, resistência e do nosso universo emocional, entre outras coisas. Então, vai testar tudo isso em você, para ver se você está apto para o trabalho da espiritualidade. Então, principalmente aqueles que são chamados, ele vai ser testado, pessoal, tá? Testado em toda essa área. A fé vai ser testado em tudo. A honestidade, a moral dele, ele vai ser testado, porque a espiritualidade está olhando para ver se você vai ser aprovado. Então, por isso que a Bíblia fala lá, aqueles que foram aprovados, né, tem de estar apto para conhecedor do bem, não, para fazer o bem, entende? Aí ele fala, portanto, a sua condição de vida vem lhe amortecendo e a aspereza do caminho não espera que isto seja para sempre. Então, por isso que temos que ter a aspereza do caminho, tem que ter espinho, tem que ter, você já viu dizer o caminho, no caminho para você chegar a Rosa tem espinho? Então, é a mesma coisa, tá? Aí ele fala, chegar a um elevado patamar evolutivo requer de modo a imensa dedicação à autoiluminação. Então, você tem que ter uma dedicação, pessoal. Você vem para a espiritualidade e não quer ter dedicação? Como é que pode isso, pessoal? A gente não se preparar para a guerra que está acontecendo, para a batalha, para a competição, né? Você vai enfrentar, por exemplo, um jogador, ele vai enfrentar um clássico, um jogo duro. Ele vai ficar lá, vou relaxar aqui, pega as mulheres, uma bebida, uma cerveja, vamos ficar aqui de boa, ele enchendo a barriga de cerveja lá, tranquilo, né? Comendo a carne, um churrasco, fumando. Você acha que um atleta desse, ele vai conseguir ganhar o jogo no clássico ali, o jogo de futebol? Será que ele vai conseguir ter físico, força? Você entende, pessoal? Isso é natural, todo mundo está vendo que um jogador, para ele estar bem, ele tem que estar treinando, fazendo um regime, comendo, né, regrado, dormindo bem, acordando cedo, treinando o físico, muscularmente, para ele estar bem, porque quando chegar no jogo, ele chegar e conseguir vencer o jogo. Agora você quer vencer o jogo da vida? Nada, rapaz. Aí fuma e vai para. Vamos pro carnaval ali.
Aí coloca as mulheres do lado, a cervejada, a churrascada, aí tá lá o som. Desce até o chão, desce. Como é que você quer? Aí vem a dificuldade, aí como é que você quer enfrentar o jogo da vida? Você está num jogo, você está numa competição. Aí quando cai aí, né? Porque não tem força, gastou a força toda, os espíritos sugaram a força dele, aí você não vai ter força. Entende? Ou então esses que é religioso, que fica nas práticas religiosas, mas não tem a conexão, não se entrega totalmente à espiritualidade, a Deus. Está lá com a máscara disfarçando. Também você não está sabendo jogar o jogo da vida. Quando vem a dificuldade, o que é que acontece? Então, por isso que ele disse, para chegar a um elevado patamar evolutivo, então, para você chegar, você vai ter que passar por esses obstáculos. Agora, você tem que treinar. Você entende? Você tem que treinar. Você tem que treinar como é que se diz? Para vencer essa competição, vencer esse mundo. Cristo, ele treinou, ele vencia o mundo. Se você ficar, ouvir o que eu tenho para falar, estar em conexão, eu vou lhe ajudar você a vencer também, tá? Ele fala, requer imensa dedicação à alta iluminação. Então, para você chegar à sua iluminação, ter o corpo de luz, você precisa ter essa dedicação. Ele fala, não nos iludamos, não há outro jeito. Não. Aí, ó, o espiritualista que tá falando, para onde eu vou correr, pessoal? Não há outro jeito. Você quer que eu corra para onde? Bota aí, então. Bota aí no comentário, para onde é que você quer que eu corra, pessoal? Não tem outro caminho. Até o EA, sabe o EA? O robô, ele sabe como é que sai da Matrix. O cara perguntou aqui, eu vi o vídeo, né? Perguntou EA, como é que faz para sair da Matrix? Ele respondeu, é trabalhando a espiritualidade, trabalhando a conexão com Deus. Ele falou tudo isso, meditando, você ter contato com a natureza, você praticar meditação, oração, estudar as escrituras. O robô foi falando assim, ó, pessoal. Tudinho, o cara olhou assim, o que é que eu posso fazer? Olha aí a saída. Então, a saída da Matrix é isso. Não tem para onde correr. Então, não se iluda. Não há outro jeito. Não tem. Quem inventar outro jeito aí está enganando você, tá? E aqui não tem engano, né, pessoal? Foi para isso que eu abri meu canal, porque até do nosso meio, né, espiritualidade, nos evangelhos, tem muito engano, tá? Então, preciso falar essas verdades para você, né? Então, eu tenho que abrir o meu canal, né? Aí ele fala, a propósito, não sem razão alertou o Mestre Jesus sobre o sacrifício para entrar pela porta estreita. Então, Jesus falou da porta estreita, né? E tem muitos que estão escolhendo o caminho largo, né? Eu sinto muito, mas é a escolha da sua consciência. Eu não posso fazer nada, mas eu estou aqui colocando esse caminho que eu estou falando para você. É fácil, pessoal? Não. Eu não vou vender aqui como muitos estão vendendo aí. Venha, você vai ser feliz, você vai ser próspero, você vai... É isso, venha aqui, você está com dificuldade, você está no emprego, você está assim, venha. Aí, pastores aí, tá? Pastores, líderes de vários grupos religiosos estão fazendo assim, tá? Depois, quando você entra, você vai ver, ô pastor, o negócio está apertando mais. Eu pensei que o negócio ia afogar, está apertando, entende? Então, você aí vai achar que foi enganado, né? Vai achar que foi enganado. Mas aqui, vou falar, Cristo falou sobre a porta estreita. Porta estreita, para entrar numa porta estreita, você sabe que é dificultoso, né?
Você vê uma dificuldade para você passar pela porta. Mas uma porta larga você entra até com uma boiada e tudo, né? Aí ele fala: todos nós, encarnado e desencarnado, oscilamos ainda entre a animalidade, então, ao nosso corpo físico e a espiritualidade. Então, a gente tem esse trabalho, né, pessoal? Essa oscilação, porque a gente tem um corpo animal, um corpo que tem uma tendência a levar para coisa mais animalesca, né? É isso. Então, o jogo é a gente saber controlar esse corpo animal, essas emoções, esse ego, para a gente conseguir esse jogo aqui, essa competição da vida, tá? Aí ele fala, entre o vale do homem e a culminância do Cristo, estamos constrangidos à batalha até definitivo triunfo sobre nós mesmos pela posse da vida imortal. Então, a gente está trabalhando, está batalhando. Então, a nossa batalha é isso. A gente está batalhando tanto com a gente própria, né, com o nosso ego, desejo, várias coisas, e com os espíritos que estão aí perturbando. Você está pensando que agora você entrou numa rascada, você entrou para a espiritualidade pensando que era prosperidade, pensando que era uma coisa, hein? Entrou numa, entrou numa rascada, sabe? Então, porque eles não falam isso para vocês. Porque eles querem você lá para fazer o jogo, vocês dar interesse de vocês comprarem o curso, comprarem coisas. Entende, pessoal? É isso. A gente, verdadeiro espiritualista, não atrai ninguém contando lorota, mentira, para atrair pessoas para a espiritualidade. A espiritualidade não precisa disso. Precisa que você seja sincero. Fale a verdade. Aquele que é da verdade, ele vai ouvir a verdade. Ele vai ser atraído pela verdade. Quem não é da verdade não vai ser atraído, não vai querer vir para a verdade, tá? É isso, pessoal, tá? O recado tá dado, tá bem falado. Quem quiser ouvir, ouça o que o Espírito diz, tá? Aí a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre esse desafio da espiritualidade? Fala para a gente de que maneira a gente pode enfrentar essas dificuldades, esse obstáculo? Será que a Bíblia fala, pessoal? Então, vamos ler a Bíblia, né? Vamos aqui. Filipenses 4, versículo 13. Em Cristo, temos força para superar dificuldade e conquistar grande coisa para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é em Cristo. Você tem que estar conectado com o Cristo interior, o seu Cristo, esse Deus, essa força que vem dentro de você. Tá? Temos força, então. Por que você tem força? Por que ele está falando que os irmãos temos força, aquele que está em Cristo? Para superar a dificuldade. Porque tem dificuldade. Não é essa balela de que você vai ficar na alegria, só vai ter prosperidade, felicidade. Não é essa, não. Para conquistar grande coisa, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Principalmente a grande coisa que é a vida eterna com esse Deus, sentindo essa paz e essa alegria. Porque você pode ficar na eternidade sem a conexão com esse Deus. Esse é o problema, tá? Aí ele fala, Isaías 40, 31. Mas aquele que espera no Senhor renova suas forças. Voa alto como água, correrão e não ficarão exaustos. Anda e não se cansarão. Então, aquele que está em conexão com o Senhor, espera no Senhor, ele renova a sua força. Tá? Porque ele tem a conexão. Ele vai voar como águia. Então a águia, eu já falei aqui no outro vídeo,
ela quando está alto, ela não bate as asas dela. Porque ela está tão alto, lá tem uma ventania, né? A ventania vai levando ela. Então, vento, o espírito representa o espírito. Então, você quando vai ser guiado pelo espírito, você não vai fazer esforço nenhum. Ele vai lhe levar, não vai bater asa, você não vai se cansar. Tá? É isso, pessoal, tá? Não tem para onde correr. Aí ele fala, Romanos 12, 12. Alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, persevere na oração. Então, vai ter tribulação, tenha paciência, tá? Persevere orando, buscando a conexão, alegre-se na esperança que Cristo deixou para a gente, Deus, né? Alegre, não desanime, busque essa força nesse Deus para você enfrentar esses desafios, essas dificuldades, esses obstáculos, tá? Então, se você não busca uma ajuda, a conexão do Espírito, vai se tornar difícil você vencer essas dificuldades, vai se tornar. Porque a Espírito está aqui para lhe ajudar, Deus está aqui para lhe ajudar. Aí, o que é que ele fala mais? É Tiago 1, 2. Mas, irmão, considere por motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Olha o que Tiago, o irmão de Jesus, né? Tiago, o irmão de Jesus, fala, pessoal. Ele fala, considere isso como alegria. Então, você está na dificuldade aí, pessoal? Considere um motivo de alegria, de grande, por fato de passar por diversas provações. Então, você vai passar por essas provações, essas dificuldades, obstáculos da vida. Você tem que considerar isso como uma grande alegria, né? Porque você está participante das coisas está fazendo você crescer espiritualmente. Por isso que ele falou isso, né, pessoal? Considere isso uma grande alegria, porque isso está promovendo você um crescimento espiritual. Por mais que aqui nessa realidade pareça que você está, eita, ele não vai aguentar, ele vai desfinhar na vida. Você espiritualmente está forte, né, pessoal? Aí, para provar isso, vamos ler 2 Coríntios 4, 16 e 17. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve, esse sofrimento é leve, imagine, hein? Quem está passando sabe se é leve ou pesado. Então, vai ser leve se você tiver um olhar espiritual. Vai ser pesado se você não tem espiritual. Leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Então, por mais essas dificuldades, essas coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, por mais que a gente estamos sendo desgastado exteriormente, o homem interior está sendo renovado dia após dia, está ficando forte, tá? Está produzindo para nós, para aquele que está em conexão, uma glória eterna que pesa mais do que todas essas dificuldades, tá? Essa é o que o apóstolo Paulo fala. Aí, Gálatas 6, versículo 9, vamos ler. E não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistimos. Então, não canse, pessoal. Vá fazendo bem, por mais que dificuldade, né? Coisa a gente tem que fazer, nós trabalhamos fazendo bem, porque no tempo próprio, oportuno, né? Que Deus permitir, a gente vai colher esse bem que a gente fez. Se não desistimos, se desistir, aí você perde o contato, perde a benção, tá? Não pode desistir, pessoal. Por isso que
Você tem que buscar a força da espiritualidade, de Deus. Aí ele fala, Jeremias 9, versículo 7. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Exército, porque tem soldado, né? Veja, só eu que vos refino e prová-lo. Quem mais posso eu fazer pelo meu povo? Então, ele está dizendo que o povo dele, né? Esse Senhor, ele vai prová-lo como ouro, ele vai refinar no fogo, que é o quê? As provações. São as dificuldades e obstáculos que vai fazer para o povo dele ser provado e testado para ver se ele vai passar de fase. Tá? Não tem jeito, pessoal. Tem que passar isso. Porque Deus está provando, a gente está vendo se a gente vai ser um vencedor, para ele dar a coroa da vida. Tá? Aí ele fala, Romanos 12, 21. Não deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, o jogo é esse, pessoal. Você tem que vencer a energia baixa, mal, com o bem, pessoal. Não pode ter outra coisa. Você tem que entrar na regra, porque você sabe que está numa competição, né? Existe uma regra aqui. Então, você não vai vencer aqui as coisas burlando um bocado de coisa, trapaçando, mentindo, fazendo mal a outra pessoa. Você não vai vencer assim. Assim você está perdendo o jogo da vida. Você está perdendo, tá? Então, temos que vencer, mas vencendo, fazendo o bem, tá? Aí, o que é que ele fala mais? Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que ama, do que for chamado de acordo o seu propósito. Então, aquele que é chamado, pessoal, ele tem que saber o propósito dele. Porque Deus vai agir em todas as coisas para o bem daquele que ama. Então, às vezes está acontecendo coisa que não é boa, né? Todas as coisas, quando ele fala todas as coisas, é todas as coisas. É boa e má, né? Mas você tem que entender. Então, quando a pessoa não tem entendimento, ela não entende o evento que está acontecendo. Ela, por que isso, Deus? Oh, meu Deus, por que essa coisa? Por que comigo? Oh, eu não estou entendendo. Ai, tá doendo aqui, meu Deus. É? Então, a pessoa entra nesse lamento, né? É plausível, porque você não sabe o que está acontecendo. Por isso que o conhecimento vai fazer com que você entenda todas as dificuldades, todas as coisas. Porque Deus está chamando você para o seu propósito. Você, às vezes, está fazendo uma coisa que não tem nada a ver. Então, Deus precisa, a espiritualidade, mover a coisa para criar uma dificuldade para você voltar para o seu eixo, voltar para o seu propósito. E você não entende. Eu passei uma fase assim. Eu não estava entendendo. É normal, pessoal. Estamos nos grupos religiosos, não estamos entendendo. Foi por isso que eu saí buscando aí para ver se o que é isso? Alguém me explica, sabe? E às vezes encontrei até dificuldade. Um falava uma coisa, uma religião falava outra. E é assim mesmo, pessoal. Tá? Mas eu estava procurando fora, não sabendo que a conexão é dentro com a espiritualidade. Porque a gente não tem conhecimento, a gente fica assim, pessoal. Tá? Então, as pessoas aí estão assim porque estão sem conhecimento disso. Eu perguntei a um cidadão que era UBI, que ele tinha muito tempo, 20 anos na igreja, ele não sabe o que é espiritualidade. Entende, pessoal? Então, uma pessoa dessa, quando a dificuldade vem, ele não sabe o que fazer. Tá? Aí, Romanos 5, versículo 3 e 5. Vamos ler aqui. Não, não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança e a perseverança um caráter aprovado.
e um caráter provado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, pessoal, olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Romano. Ele diz que ele se gloria na tribulação, porque a tribulação produz perseverança. E ele diz que a perseverança produz um caráter aprovado. Então, você está passando para isso, para você ser aprovado, como obreiro aprovado, sabe? Uma pessoa que vai trabalhar na espiritualidade aprovada. Então, por isso que você está passando por isso. E você não sabe por quê. Tem muitas pessoas que estão passando e não sabem por quê. Depois, quando ela passar, a espiritualidade vai explicar ela. Aí ele fala, é um caráter provado que vai produzir a esperança, que a esperança não decepciona você. Que é Cristo, né? Porque Deus derramou o seu amor. Então, o amor de Deus que a gente tem é a conexão no nosso coração, é a conexão por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, esse amor é derramado quando a gente tem a conexão com o Espírito Santo que está no nosso coração. Ele derramou esse amor. Entende? É isso que o apóstolo Paulo fala, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? É 2 Crônica 15, versículo 7. Não, mas seja forte e não desanime, pois o trabalho de vocês será recompensado. Então, Deus falou, pessoal, seja forte, né? Tomar um gole de chá aqui para a garganta ficar mais limpa, né? Então ele disse, seja forte, não desanime, pois o trabalho de vocês será recompensado. Então, todo o trabalho de vocês será recompensado por esse Deus, pessoal. Você não está fazendo o trabalho da espiritualidade à toa. Você não está à toa. Mas pela dificuldade você não está à toa. Você vai ser recompensado. Não desanime. Seja forte. Tá? Aí, Salmo 126, versículos 5 e 6. Aquele que semeia com lágrima, com canto de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltarão com canto de alegria, trazendo os seus feixes. Então, pessoal, por mais que você semeie com lágrima, chorando, você vai colher com alegria. Você vai ter alegria e vai trazer os seus feixes, né? Aquela colheita que você colheu. Você vai ter alegria, por mais que você esteja chorando no momento, a dificuldade, continue a trabalhar a espiritualidade, você vai colher alegria, né? Tem até a música dos evangelhos. O choro pode durar uma noite, ela vem pela manhã, eu creio. A alegria, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Então, pessoal, você pode estar numa dificuldade chorando, você pode estar, mas a alegria vem pelo amanhã. Se você tem conexão com a espiritualidade, se você mesmo assim trabalha, semeia as coisas da espiritualidade, você vai sorrir, você vai se alegrar, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Os evangélicos cantam essa música, né? O choro pode durar uma noite, nem pela manhã. Eu creio. Veja cantar aí, os evangélicos cantam, tá? Aí, o que é que ele fala mais? 2 Coríntios 12, versículo 9 até o 10. Vamos ler aqui, pessoal. Mas ele me disse, minha graça é suficiente.
a você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, porque o poder de Cristo repousa em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijar-me-ei na fraqueza, no insulto, na necessidade, na perseguição, na angústia, pois quando sou fraco é que sou forte. Aí é que eu sou forte. Olha o que o apóstolo Paulo fala, pessoal. Lá a Coríntios, ele disse, mas ele me disse, quem disse a ele? Cristo. Ele me disse, minha graça é suficiente. Você sabe que Paulo passou um aperto e Paulo clamou, por que você está me deixando esse espinho na carne, essa dificuldade aqui para mim, Senhor? Ô, Senhor, eu agora estou fazendo a sua obra, por que você está me deixando essas provações, essas coisas tá vindo pro meu lado? Eu pensei que você ia me ajudar. Aí o que é que o Senhor respondeu a ele? O que é que Cristo respondeu a ele? Minha graça é suficiente, minha graça te basta, suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Cristo falou para ele, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você está aí forte, se gabando, você vai se perder. Então, essa aprovação é para você que você seja aprovado. Por isso que ele entendeu, o apóstolo Paulo. Portanto, eu me gloriarei e me alegrarei na minha fraqueza, porque o poder de Cristo repousa sobre mim. Então, quando eu estou assim fraco, ele fala aí que eu estou forte, porque o poder de Cristo está repousando sobre mim, tá? Aí eu estou forte. Se eu vou me exaltar, eu fico, Cristo deixa ele se exalta, ele ia se perder, pessoal. Ele perdia a guerra, ele não ia ser aprovado. Por isso que o apóstolo Paulo sabia disso, tá? Por isso ele fala, por isso, por amor de Cristo, regozijo na fraqueza, no insulto, né? As pessoas iam insultar ele, na necessidade, então teve dificuldade, na perseguição, então perseguiram ele, na angústia, pois quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Então, ele entendeu que ele estava passando pela dificuldade, era para o crescimento dele, para que ele não se perdesse, para que ele fosse aprovado por Cristo. Entende, pessoal? Entende agora a dificuldade que a gente passa? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 1 Pedro 5, versículo 10. E o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo, depois de ter sofrido durante pouco de tempo, o restaurará e confirmará, fortalecerá e o porá sob firme alicerce. Então, depois de você passar pela provação, né? Ter sofrido um pouco, ter dado sofrimento na sua consciência, ele vai restaurar você e vai confirmará a fortaleza e os porá sob firme alicerce. Então, aquele momento ali era para você ser aprovado. O apóstolo Paulo entendeu isso. Quando eu estou nessa fraqueza, aí é que eu estou forte, porque o Cristo repousa sobre mim. Ele está comigo nessa fraqueza. Ele está olhando para ver como é que você vai encarar essa situação, essas dificuldades, esses desafios da espiritualidade. Entende, pessoal? É isso, tá? Todos cristãos, espiritualistas, passam por isso. Aí ele fala, Hebreus 10:36, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiver feito a vontade de Deus, receberá o que ele prometeu. Então, tem que perseverar, pessoal. A gente tem que perseverar no trabalho da nossa espiritualidade, perseverar em fazer o bem, a vontade de Deus, que é fazer o bem
ao próximo. E aí a gente vai receber o que ele prometeu. Entende? Se você desistir, você não vai receber. Você viu o Tiago falar? Se você não desistir, você tem que resistir, perseverar até o fim, pessoal. Tá? Aí ele fala, 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiado, perplexo, porém não desanimado, perseguido, porém não desamparado, abatido, porém não destruído. Então, o apóstolo Paulo enfrentou tudo isso, né? Mas ele não desistiu. Foi por isso que quando ele sabia que ia deixar o corpo, né, a encarnação, ele falou com Timóteo lá, combati o bom combate, guardei a fé, né? Cumpri aquilo que Cristo me falou. Ele falando para Timóteo, teve até um discípulo que foram levar ele até a embarcação e chorou amargamente, pessoal, porque sabia que ele ia morrer. Tá, pessoal? Não tem como fugir disso. Você tem que ir até o fim. Não tem. Você tem que enfrentar a dificuldade, o medo, você tem que enfrentar tudo. Tá? Porque você vai receber um galardão, a coroa muito grande desse Cristo. E o apóstolo Paulo sabia disso. Por isso que ele até enfrentou a morte dele. Né? Deus já tinha avisado, a espiritualidade já tinha avisado a ele, olha, prepara aí a sua mala. Nossa, pessoal, é difícil, né? Mas a gente não tem que ficar apegado às coisas aqui, pessoal. Sabemos que vamos sair daqui, tá? Temos que ter essa fé que o apóstolo Paulo teve, né? Estamos trabalhando a espiritualidade para isso, pessoal, tá? Aí ele fala, 1 Pedro 2,20. Mas se você suportar o sofrimento, quando pratica o bem, isso é agradável a Deus. Então, se você mesmo fazendo bem, acontece sofrimento com você, mas você está praticando bem, isso é agradável a Deus. É como uma oferta agradável a Deus, pessoal. Você está passando a dificuldade, mas está resistindo e está acreditando em Deus. Deus se alegra muito, pessoal. Você está acreditando que eu existo, você está perseverando. E isso, a espiritualidade vem para perto de você. Então, Cristo repousa no momento da sua fraqueza ali, está com você ali. Agora, por que você não percebe? Porque você está com um olhar tanto na dificuldade, tanto no que você não percebe, pessoal, que Cristo está com você. Entende, pessoal? Entende agora? Aí, Salmo 37, versículo 7. Vamos ler aqui, pessoal. Ele fala, aquieta-te. Peraí. Aquieta-te diante do Senhor e espera por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aquele que maquina o mal. Então, pessoal, não olhe para ninguém. Faça o propósito que você vê fazer aqui. Ah, é tão pouquinho. Faça esse pouquinho. Não interessa. É isso que você vê fazer. Você está na espiritualidade, você tem aquela engrenagem um pouquinho. Então, se eu estou nessa realidade aqui, eu vim para fazer esse pouquinho aqui, o meu canal ser pequenininho um pouquinho, eu tenho que fazer isso. Entende? Ah, mas tem canal aí, tem muito membro, o cara tem dinheiro lá, o cara tá próspero lá, deixa lá. Não olhe para o outro. E não olhe para aquele que ainda está maquinando o mal. Né? Enganando, não olhe. Né? Não aborreça com o sucesso do outro. Espere por ele com paciência. Né? Espere no Senhor. Aquiete-te diante do Senhor. Então esteja
quieto, sossegado, fazendo a sua parte. Não interessa. O outro não interessa. Interessa eu trabalhar a minha espiritualidade, tá? O canal aqui é para eu falar todas essas coisas da minha alma, né? E trabalhar a minha espiritualidade. Ah, tem pouco membro, não tem... Eu não estou interessado nisso. Isso não vai encher meus olhos, pessoal, tá? Eu estou esperando no Senhor, estou quieto no Senhor. Estou fazendo aquela engrenagem. Se a minha engrenagem for ser esse pequenininho, graças a Deus. Importante que esteja na verdade. Minha consciência limpa, estando na verdade, falando a verdade para vocês. Vocês que é da verdade, se alegrando, ajudando vocês. É isso que interessa. Não interessa, pessoal, os outros. É isso que as pessoas se perdem nessa caminhada. Isso perde, né? E nem ele fala, nem com aqueles que maquinam o mal. Então, aqueles que estão mentindo para fazendo mal, fazendo as coisas para enganar as outras pessoas. Não se ligue para essas pessoas. Você tem que ter pena dessas, porque essas pessoas não vai vencer o jogo, ela não vai vencer a competição. Tá? Ela está burlando, porque ela não está se preparando aí, faz qualquer coisa para enganar vocês, não diz a verdade a vocês, tá? É isso que acontece. Então, ela vai dar conta da espiritualidade, não sou eu, tá? Então, por isso que o tempo que eu estiver aqui, eu vou estar falando sinceramente aquilo que a espiritualidade colocar no meu coração. Agora, se uma pessoa se magoa com isso, pessoal, pessoas que não querem a verdade, aí eu não posso fazer nada. Porque no meu canal aqui vai estar aquelas pessoas que querem a verdade, querem melhorar, querem se tornar uma pessoa boa, querem trabalhar para vencer essa competição, esse jogo da vida que não é fácil, pessoal. Então, por isso que eu falo, sem a ajuda com a espiritualidade, você não vai conseguir vencer essa, como é que se diz? Você não vai vencer essa competição, esse jogo aqui, você não vai conseguir, entende? Então, existe regra, você tem que fazer o bem, tá? Espero que você escolha o lado do bem e não o lado do mal, tá certo, pessoal? Agradecer, agradecer a vocês, graças a Deus, mais um vídeo aqui, pessoal, muito maravilhoso, né? Mensagem que a espiritualidade quer falar com a gente, quer nos alertar, quer nos elevar espiritualmente. Então, obrigado, espiritualidade, graças a Deus, por mais um dia você permitir que eu faça isso. E agradecer as pessoas que, nossa, estão comentando aí, pessoal estão gostando, sabe, estão me elogiando. Até agora só apareceu aí pessoas elogiando, gostando do canal, do vídeo, que estão ajudando pessoas passando por dificuldade, né? Graças a Deus, pessoal. É para isso o meu canal. Enquanto a gente está aqui nessa realidade, o que eu puder fazer para ajudar vocês, eu estou aqui para ajudar vocês, tá? É um ajudando o outro e isso vai contribuir para a nossa evolução espiritual. Por isso que, se eu lhe ajudei, eu espero que eu seja ajudado, porque é um ajudando o outro e assim vamos para o caminho da evolução. Tá certo, pessoal? Um abraço, até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!